Aleluia. Glória a Deus. Você já está aí, é? Eu te vi na foto no Rio, agora você sai rápido. Bênção. Deus é bom. Deus é bom. É o tempo todo. Deus é bom? O tempo todo. Amém. Glória a Deus, queridos. Bênção de Deus, a gente poder adorar o Senhor aqui, mais um domingo, né? A gente está aí com um grupo gigantesco aí em viagem, descansando. E é bênção a gente poder ter esses dias, né? Quem vai viajar aqui ainda esse mês, né? Um grupo grande ainda que vai passear, né? Vai viajar, vai descansar um pouquinho. É bom a gente poder tirar um tempo de descanso, de refrigério. Amém? Vários irmãos estão viajando, muitos estão longe, outros estão perto. Isso é bom. Amados, esse final de semana foi bênção porque tivemos aí os adolescentes, né? Eles fizeram um final de semana lá na Mozilândia com os irmãos aí do Ministério de Adolescentes aí, juntamente com a Mirna, Mozinho, Rafael, Camila, a Linda teve lá. Teve um grupo de irmãos aí, eles aproveitaram esse final de semana aí. Chegaram cansados aí até umas horas para os nossos adolescentes aí. Tiveram um momento de ministração, de bênção. Azaf chegou tão cansado que ele só faltou me implorar: pelo amor de Deus, me leva para casa. Então eu perdi o louvor, levei meu filho para casa. Foi deitar e dormir um pouco lá, descansar. Está cansado, arrasado. Esse é o melhor tempo, né? A gente não se preocupa com nada e deixa as coisas acontecerem. É só curtir. É bênção. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está aqui nos visitando? Você poderia ficar de pé? Agora nós preparamos uma lembrancinha ali, né? Quem está aqui pela primeira vez? Aqui os irmãos do Ministério Olho Vivo vão estar aí abordando vocês. Você vai receber um folderzinho da igreja, e nesse folder da igreja você preenche o seu nome, seu telefone, que nós queremos falar com você depois, agradecer a visita. Não senta ainda não, calma. Já chegou aí todo mundo? Vamos. Maravilha. Agora vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui de poder dar um abraço em quem nos visita, agradecer a visita deles, e para nós é um privilégio poder receber vocês. Amém? Então vamos dar um abraço em quem está nos visitando. Aproveite esse momento, sai do seu lugar, vai dar um abraço no seu irmão, né? Vai cumprimentar ele aí. Pergunta o nome dessa pessoa, né? Se os irmãos da diaconia puderem trazer aqui um copo com água para mim. Aleluia. Você recebeu um abraço? Recebeu ou não?
A hora que você terminar de preencher, você levanta a sua mão assim, dá uma balançadinha, que os irmãos do Ministério Olho Vivo, eles vão até vocês aí pegar a fichinha, tá bom? Glória a Jesus. E aí, Marcão? Estamos aqui com coração partido já. O rapaz passou no concurso do Banco do Brasil, lá em Bacabal. Vai embora. Vamos abrir uma igreja lá. Amém? Pedir para os irmãos que estão aí no fundo, para vocês se organizarem, sentarem aí. Vai ficar aí no fundo só o Ministério do Olho Vivo, por favor. Ministério do Olho Vivo, os irmãos da diaconia, tá? E eu pedi para os irmãos ali, aquele sofá que nós temos, é só para os papais e mamães, com criança de colo ou devidamente grávidos. Podem ocupar ali o nosso sofá, tá certo? Maravilha. Amado, eu estava pensando hoje pela manhã, né, o que a gente poderia compartilhar dentro daquilo que a gente já vem falando, né? A gente na antepenúltima semana, digamos assim, a gente falou sobre chamado, né? Fomos convocados, santa convocação, pontuamos alguns pontos aqui bem importantes, e a gente dividiu essa palavra em 2 palavras, e para nós tem sido assim muito importante, como povo, né? Como povo de Deus, entender isso, né? Compreender essa convocação e dar as respostas para Deus a respeito dessa convocação, né? Semana passada o Weston ministrou aqui, pregou, falou sobre confiança, né? Como é importante nós confiarmos, e tem entendido e discernido em oração que Deus tem cumprido conosco uma agenda. Então existe aqui uma intenção da parte de Deus no comunicar algo a você, né? E a gente tem pensado nessas coisas bastante, orado e procurado entender isso em Cristo, né? Com a natureza divina, não com a nossa racionalidade, né, humana, não com a nossa compreensão humana das coisas, mas com aquilo que Deus quer, né? Deus quer de mim, né? E você tem sido provocado a esse nível. Se você não anda orando assim, é importante que você comece a orar assim, né? Então a gente vê até algumas confluências aí, com alguns irmãos que falam: eu preciso fazer algo. É ótimo, você precisa realmente fazer algo, né? Mas é importante você orar o que Deus quer que eu faça. Então a gente tem falado muito sobre isso, né? O que Deus está esperando? Qual é a vontade de Deus para mim? Aonde eu devo colocar minhas fichas? Aonde eu devo colocar minha energia? Como? De que forma? Na verdade, e isso passa por nós, que somos homens e mulheres de Deus, e conseguimos trazer todo impedimento humano para que isso aconteça, porque somos limitados muitas vezes e atribulados todos os dias por diversas situações que fazem com que a gente tire o foco, né? E quando você foca em algo, né? Quem já pegou numa lupa aqui? Quem já pegou numa lupa? Quem nunca pegou numa lupa? Glória a Deus. Só a Jaciara. Mas quando você pega uma lupa ou um óculos, não é verdade? Você está ali com um defeito na visão, e você está enxergando embaçado, que nem eu ando enxergando embaçado. E aí você quer pregar por celular, pregar por escrita, e você põe o óculos, aquilo parece que sua vida mudou. Essa semana eu recebi um videozinho, acho que está até na internet, de um bebê, né? Ele está ali, aí a mãe coloca nele o óculos. Quem viu? Essas coisas, né, viraliza de um jeito. E a mãe coloca um óculos nele, e na hora que coloca o óculos, parece que ele teve vida, né? Está ali, quem é pai sabe. Ele fala assim, que essa criança está vibrante. Por quê?
Porque aquela lente ampliou para ele algo que ele via de maneira turva. Presta atenção, deixa Deus falando com você aqui. Se distraia não, depois você conversa. Algo que ele via de maneira turva. E quando você pega uma lupa para ler um negócio muito pequenininho, você fala, eu não consigo. Aí você pega a lupa para fazer aquele exercício, aquilo parece que vem assim, ó. Vem para você assim, amplia. Aí você fala, agora ficou fácil. Isso nada mais é do que foco. Quando você foca em alguma coisa, aquilo se expande, fica fácil de acontecer. Tudo na nossa vida vai do foco. Uns focam em coisas boas, outros não focam em coisas boas, outros não focam em absolutamente nada. Se você mergulha dentro de um estudo e foca ali, você desliga seu celular e você cria um ambiente bom de estudo, você com 30 minutos, com 25 minutos, eu fiz um curso ano passado, de uma universidade lá de fora, para eu entender o cérebro, que eu queria entender um pouco mais do cérebro, e aí lá eles falam que existe a técnica do Pomodoro. O Pomodoro é 25 minutos, incessante, sem olhar para o lado, dentro do mesmo assunto. Seu cérebro faz a captação daquilo. Deu 25 minutos, você desliga. Tem até o timerzinho lá, eu comprei para o Asaf, a gente aplica isso em casa. Aí toca, é hora de você distrair. Respira, 5 minutos de descanso, mais 25 minutos. Foco. Para quê? Para que você extraia daquilo o melhor. E quando a gente anda nos caminhos de Deus, tem determinadas situações e pontos da nossa vida que ele tem que haver foco. Tem que haver objetivo. E é importante você compreender isso, porque isso passa por você, passa pelo seu chamado, passa por aquilo que Deus quer que você faça, Isso revela a vontade de Deus. E fica mais fácil de você caminhar. E pensando nessas coisas, em tudo que a gente tem falado, dito e pensado, nós entendemos que para nós cumprirmos um propósito, é necessário que nós venhamos a entender muito bem os princípios. Princípios bíblicos que devem ser aplicados em nossas vidas. Nós não estamos falando aqui de dogmas, nós estamos falando de princípios. Nós não estamos falando aqui de doutrina, que é o formato como você entende algo e aquilo você quer aplicar em você. Isso é doutrina. Eu entendo assim, então eu pego isso e aplico na minha vida. E eu tenho que dar resposta daquilo que eu creio. Doutrina. Nós estamos falando de princípio. Nós estamos falando de essência, de base, que serve desde o início para todos nós aqui. E pensando nos princípios da palavra de Deus, nos princípios bíblicos e discernindo e dissecando algumas coisas aqui no dia de hoje, nós encontramos algumas coisas que eu quero crer que vai ser útil para você essa semana ou esses dias que seguem na sua vida. Então é bastante importante você compreender que hoje, os dias de hoje, eles são muito tecnológicos, A vida hoje, ela é muito mais rápida. A vida hoje, ela é muito mais confortável, melhor. Os ambientes são muito bons. E as pessoas confundem isso com as coisas estarem melhor. Então, um bom carro é melhor do que você tinha aquele Fusca 78 que meu avô tinha, A temperatura agradável proporcionada pelo ar-condicionado é a melhor de todas as coisas. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Então os dias eles são muito bons, são favoráveis, as coisas acontecem rápido. Eu recebo uma mensagem aqui e eu mando essa mensagem para outro lugar do mundo em questão de segundos. Eu gravo uma mensagem aqui, você recebe o que vai acontecer no culto, é rápido. Então a gente entende que isso é o melhor, que nós estamos vivendo o melhor. Tempos favoráveis e tempos de facilidade. Em contrapartida, nós encontramos dentro da palavra de Deus as coisas básicas para se viver. As coisas mais simples são as mais poderosas. As que causam uma maior transformação em nós são as coisas que a gente chega até a ignorar, porque é simples demais, é básico demais. Então nós vamos entender o seguinte, que o Evangelho,
ele é o entendimento, né? Está aqui escrito, da forma como Deus quer que a gente viva. Ele é a revelação de Deus. Então o Evangelho proporciona para nós uma forma boa de se viver, um jeito novo de se viver, a opção de Deus para que você tenha uma vida plena, absoluta, cheia da graça de Deus, a ideia original de Deus para o homem. Então é uma coisa muito simples, só que a gente precisa entender e obedecer isso, baseado dentro de um princípio, que é o princípio da obediência, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus está falando conosco. Eu queria meditar em alguns textos aqui hoje, para que você pudesse compreender que se você aplicar os princípios da palavra de Deus, que são numerosos, que vão desde tratar o caráter do homem, até dar para ele segurança para aquilo que é o futuro dele, são as bênçãos de Deus. Você vai ter o que colher e o que contar. Então é muito importante, né? Muito importante nós compreendermos esses princípios e ver dentro da palavra de Deus como Deus quer que a gente faça. Amém? Pensando nisso, é um livro poderoso, que é o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, abre para mim, ele vai abrir aqui atrás para mim, só para a gente, Deuteronômio 28, é um texto muito conhecido, né? E ele fala aqui assim, ó: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações na terra. Deixa eu ver se o meu... Um minutinho aqui. Diz aqui a minha tradução assim, ó: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é uma coisa muito básica. As pessoas, quando nós lemos isso dentro do texto do Velho Testamento, ele é aplicável em todo o tempo para nós. Em todo o tempo. Então a palavra de Deus, ela é recheada de mandamentos e de princípios, né? Se a gente parar e pensar, existe um princípio que rege a nossa vida. Na verdade, se eu pegar esse celular, abrir minha mão aqui e soltar ele, o que acontece? Fatalmente ele vai cair. Por que ele cai? Existe uma força aqui, né? Existe um princípio atuante em cima dele. É a gravidade. A gente não vê. A gente não sabe onde ela está. Como é que ela exerce força. Mas é uma lei. Vai acontecer isso fatalmente. Não precisa ser um profeta, nem um adivinho, para saber que esse celular vai cair. A não ser que seja tirado todo o ar, né? E a gente fique numa outra forma de vida. Mas é fato que nós estamos presos e ligados, né, a este mundo criado por Deus e com princípios que regem a nossa vida. E o princípio de obediência, ele é um grande mandamento da palavra de Deus. E ele é simples. Eu gostei uma vez, estava conversando com um pastor, né, e a gente estava batendo papo e ele falou assim: Ricardo, entenda uma coisa. A gente estava conversando diversas coisas. Ele falou assim: o céu, ele é teocrático. Aí eu já entendi, eu falei: é verdade, já sei onde você vai chegar. O céu é teocrático. O céu não é democrático. Teocrático, Deus manda e a gente obedece. É simples assim. E você tem a opção. Qual é a opção que você tem? De não obedecer também. É uma opção, é uma escolha. Não é verdade? Todos nós temos uma escolha. Mas a palavra de Deus sempre vai proporcionar para nós um direcionamento. Por isso que é importante a gente entender que o Evangelho, ele quer trazer para nós uma forma de viver. E para a gente poder viver tudo isso, nós precisamos de um conhecimento aplicável. Você tem que pegar algo da parte de Deus e aplicar na sua vida.
Aplicar, realmente pegar um princípio e falar assim, não, isso eu vou aplicar na minha vida, eu vou exercer isso dentro de mim. Eu vou fazer força, vou lutar contra. Porque a sua natureza, o tempo todo, foi te ensinar de um jeito. Não é verdade? Como é difícil você tomar, às vezes, uma decisão na sua vida, porque o tempo todo da sua vida, desde a sua infância até a sua idade adulta, você fez do jeito que você achou que era certo. Sim ou não? E a conversão o que é? A mudança o que é? É a transformação, não é verdade? A transformação é a renovação. O apóstolo Paulo fala lá, transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a mudança, a conversão, a decisão pela outra opção, ela passa pela renovação do seu entendimento e da sua mente. Para isso acontecer, você precisa aplicar algo na sua vida que vá determinar uma transformação, porque senão você vai viver do mesmo jeito. Então é necessário exercício. E a gente não consegue compreender muitas vezes isso, porque a gente não quer exercitar isso. Porque dá trabalho. Dá trabalho. É dificultoso. Lembra que eu falei no início? Os dias hoje são muito favoráveis. Muito fácil. Hoje você fala rápido, você come rápido. Tudo é muito rápido. Muito rápido. E nós estamos morrendo cada vez mais rápido por conta daquilo que nós estamos fazendo, com tanta rapidez. Então os dias, eles são rápidos, e você acha, e nós viemos para a igreja, damos de frente com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, e nós não conseguimos digerir bem isso, e não conseguimos aplicar isso na nossa vida, porque isso vai totalmente contra aquilo que é o mundo hoje. Não é verdade? O princípio da obediência é um dos mais simples e mais básicos aqui. Se a gente for falar de princípios aqui, tem muitos princípios, e eu quero muito falar de princípios futuramente. Mas obedecer, né? Me foi ensinado assim, Ricardo, presta atenção. Obedecer é fazer o que você não quer fazer. Porque se for para fazer o que você quer fazer, não é obediência. Você está fazendo o que é para fazer. E nós ensinamos isso aqui. Obedecer é fazer o que você não quer fazer. Como é duro você fazer uma coisa que você não quer fazer, não é? Quem já teve essa amarga experiência de fazer algo que você não quer fazer, ou que você entende que está errado, só porque o outro é superior, impatente, diz para você, faça assim. É ruim ou não é? É amargo. É amargo. Porque obedecer é o quê? Fazer o que você não quer fazer. E muitas vezes obedecer é fazer até o que você acha melhor fazer. Mas é muito melhor obedecer. A palavra de Deus diz assim, abre aí para mim, Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, os versículos 12 e 13. É essa? Isso. Diz assim, ó, agora pois, Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Se não, primeiro, que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. 13. Que guardes os mandamentos do Senhor e o seu estatuto, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Para o teu bem? Então, a palavra de Deus fala assim no livro de Deuteronômio aqui, dos princípios de como se relacionar com Deus e de como você compreender aquilo que Ele quer que você faça. Primeiro ele fala, temer ao Senhor. Não é morrer de medo dele, mas o temor de respeito. Depois ele fala, andar no caminho de Deus. E depois ele fala em amar e servir a Deus. Depois ele fala o quê? Obedecer os mandamentos. Para quê? Para que a gente vá bem. Então todo ensinamento divino, ele quer produzir em nós uma mudança de caráter, uma mudança de postura, de forma de entender. Tudo aquilo que é dito dentro da palavra de Deus é para trazer e causar em você transformação. Diga, transformação.
Isso vai mexer com você de um jeito, isso mexe com uns a um tempo chamado de rápido, outros mexe com você ao tempo chamado de longo. Quem determina isso? O quanto você está disposto de abrir mão de quem você é. Porque Cristo fez isso, Ele abriu mão de quem Ele era o tempo todo. Para quê? Para que Ele pudesse ser a porta, para que Ele pudesse ser o caminho. Enquanto nós estamos dispostos a aplicar esse princípio em nossas vidas, não só de obediência, mas como os sensos que Deus está dando para nós, as oportunidades que estão passando por nós e nós não estamos enxergando, porque não queremos abandonar nós mesmos. O Senhor tem uma bênção para nós. Aleluia, glória a Deus. É de Deus, é bênção mesmo. É verdade, Deus tem uma bênção para nós, mas junto com a bênção, Deus tem um ensinamento para nós. E esse ensinamento é que vai produzir em você. Então, presta atenção, irmão, presta atenção. Nem tudo aquilo que hoje está brecando você é para te trazer destruição, mas para produzir em você um ensino, para levar você para um outro lugar. E pensando nisso, nós fomos lá para a história de José do Egito. E onde eu quero hoje falar um pouquinho aqui, dentro daquilo que esse jovem sofreu e padeceu por amor a Deus, né? Então eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 41. Nós vamos ler bastante aqui a palavra de Deus. Tentar chegar no versículo 12 e 13, resumindo a história aqui para você. Mas a história de José, ela é uma história de fé, de ensino e de grande ensinamento para nós e de mudanças. E de um homem que passou o que passou, e quando o favor chegou, quando a porta se abriu, ele compreendeu. E ele enxergou as oportunidades aonde ele não conseguia enxergar, porque ele estava recheado de quê? Ele estava recheado de princípios. Ele foi vendido pela própria família. Ele foi jogado num buraco, num poço. Depois ele foi vendido, trabalhou como escravo, ficou esquecido. José passou o que passou, estava preso. Esse contexto aqui que a gente vai falar, os primeiros versículos aqui fala de José preso. Ele estava preso. E aí, uma oportunidade lá, o rei, Faraó, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê 7 vacas gordas que comiam 7 vacas magras, vacas bem gordas. E as vacas gordas que comiam as magras, depois elas ficavam magras. E depois ele viu também 7 espigas de milho maravilhosas, frondosas, bonitas, que consumiam as espigas magras e mirradas, e elas ficavam mirradas. E esse sonho perturbou por demais o Faraó. E Faraó ele buscou quem poderia trazer uma tradução a respeito desse sonho. Quem poderia revelar? E ele primeiro faz uma busca em todo o reino dele ali. E ninguém poderia traduzir esse sonho. E todos temiam traduzir errado, porque se traduzisse errado, certamente eles poderiam morrer. E no versículo 12, diz assim, Gênesis 41, 12. Estava ali conosco, pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. 13. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O 14. O Faraó mandou chamar a José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Deixa aí parado. Veja só a oportunidade. A primeira coisa que aconteceu, ele está preso.
nisso que ele está preso, ele interpreta o sonho de 2 homens que estavam presos com ele. E ele diz o que ia acontecer. Olha, um vai ser restaurado para o seu lugar, o outro você vai morrer. Não tem jeito. E foi conforme a palavra que Deus havia revelado a ele a respeito da interpretação. Mas é muito importante parar para pensar que o contexto que José estava aqui era o quê? De prisão. Ele estava preso. Ele estava ali algemado. Ele poderia estar falando o quê? Que Deus abandonou ele. Ele poderia estar falando que Deus deixou ele. Ele poderia estar falando que nada estava dando certo na vida dele. Ele poderia estar falando que, nossa, como ninguém me ama, ninguém me quer, né? Não sirvo para nada. Isso era o que está pegando para ele ali. E mesmo assim, Deus o usa. E ele vê ali uma oportunidade e ele interpreta conforme aquilo que Deus falou. Então, mesmo preso, presta atenção, mesmo preso, detido, ele ouve a voz de Deus e traz a revelação daquilo que Deus estava falando com ele. Oportunidade. Versículo 14. Todos nós temos uma oportunidade muitas vezes. E nós não conseguimos enxergar as oportunidades, porque nós não conseguimos ver que elas vêm de todo jeito. E às vezes nós não conseguimos aplicar isso de uma maneira que Deus está dando uma oportunidade. Porque o contexto que está à nossa volta não favorece a isso. Então você não consegue imaginar que isso é uma oportunidade vindo da parte do Senhor. E no versículo 14, ele tem toda a chance aqui de dizer, não é bem assim, não é bem assado. Mas ele dá a resposta. Ele deixa Deus usar ele. As oportunidades, elas vão passar por nós, muitas e muitas delas, mas isso independe da sua condição e do momento que você está vivendo, elas simplesmente vão tocar em você. José estava preso, já parou para pensar? Já conseguiu imaginar alguém preso e sendo usado por Deus dentro da cadeia? É muito difícil, mas mesmo assim, ele dá chance ao poder de Deus ali, e ele revela, e ele é lembrado. Uma vez aquele homem que foi restaurado fala para Faraó, tem um homem que está preso, mas ele pode revelar aquilo que está no coração do Faraó. E aí o rei manda chamar ele, e o rei coloca ele em posição de poder falar algo para o rei. Presta atenção, a palavra de Deus diz assim, que ele é barbeado, ele é arrumado, e aí a oportunidade é posta na frente dele assim. Então ele chega alinhado para falar com o rei. Ele não poderia chegar diante do rei de qualquer jeito. Então, e nesse momento, irmão, é nessa hora que, se você não der a resposta certa, você deixa passar a oportunidade. E nós vamos ver aqui no versículo 16, em que o rei conta para ele, no 15, o que aconteceu, e ele fala assim, olha, eu posso revelar isso, se Deus me revelar. Ele começa a expressar ali, aquilo que estava dentro do coração dele, a dependência. Eu dependo de Deus. Se Deus revelar para mim, rei, eu vou revelar para o Senhor. Há momentos na vida da gente, em que é você e a oportunidade, ou você e a dificuldade. Não importa como você vê, porque toda dificuldade, irmão, ela é uma oportunidade. Amém? Sim ou não? Toda dificuldade é uma oportunidade, não importa qual seja, é uma chance de mudança, e ele tem essa chance. Então ele está perfeitamente arrumado, como diz o texto, versículo 16. Põe para mim ali. Respondeu José, isso não depende de mim, não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele reconhece, olha, eu não tenho muito o que falar, mas Deus pode dar uma resposta favorável para você. E quando você vai lá para o versículo 24, pula para o 24. Diz assim, as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos.
mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Presta atenção. Faraó conta aos magos o sonho que ele teve, mas nenhum deles foi capaz. Sabe, irmão, quando Deus proporciona para nós uma oportunidade, uma porta abre, Ele não deixa ninguém responder aquilo, porque a resposta certa vai vir do Filho de Deus. É nesse momento que o mundo cala, ninguém mais tem o que falar. Você é a resposta. José, ele aplicou isso na vida dele. Ele compreendeu muito bem isso, e ele estava vivendo aquele momento diante de alguém importante. Quantos de nós, às vezes, não vamos diante de pessoas importantes? E naquele momento você fala, poxa, o que eu falo, o que eu digo, como eu me expresso, o que eu negocio, o que eu compro, o que eu vendo, o que eu penso. É a chance, é uma oportunidade. Aí você clama, mas olha, presta atenção. Tem coisas na nossa vida que vão passar por você, em que Deus está proporcionando isso para você, para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Então a sabedoria do momento é em você aplicar isso, em você colocar isso em prática, de fato, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para viver, para que o seu chamado, para que o propósito da sua vida se cumpra. As pessoas muitas vezes não têm resposta, e não vão ter. E você chega falando, puxa, quem sou eu, não é? Puxa, mas eu, será, né? Será se, né? Como a gente brinca aqui, será se eu sou? Ele não consegue acreditar em nós. As oportunidades, elas passam, e às vezes você lamenta, você deixa de enfrentar elas, porque você limita quem você é. José teve essa grande oportunidade, e Faraó falou, ninguém pode interpretar, e nenhum dos meus magos pode trazer a revelação daquilo que é a tua vontade. E aí, ele encara isso como algo que poderia trazer transformação. Diz o texto assim, no versículo 25, que Deus mostrou a Faraó o que ia acontecer. Faraó é figura do mundo. Hoje, os grandes especialistas, e qualquer um, né, não precisa ser muito sabichão não, sabe que a economia vai mal, sabe disso, sabe de um monte de coisa, né? O cara estudou, ele conhece, ele tem ali o domínio da ciência, ele conhece, mas ele não tem todas as respostas, porque apresentar problemas é muito mais fácil do que você trazer solução. Sim ou não? Sim ou não? Bem, nós temos uma igreja aqui com 240 irmãos, só de homens, mais jovens, né? Às vezes dá 300 e pouco. Então, muitos apresentam muitos problemas. Nós precisamos começar a apresentar a solução. As pessoas querem solução, porque enxergar o que está errado, sempre tem um especialista. Sempre tem alguém que sabe dizer, isso está errado, isso está bom, isso está ruim, não é verdade? Dentro do seu trabalho, dentro da sua função, quantas coisas você não gostaria de mudar? Quantas coisas você não gostaria de falar, não, olha, esse é o melhor caminho, seria tão bom se o meu chefe me ouvisse, se o meu patrão me ouvisse, se tal coisa não fosse tão burocrática, seria tão bom. Como seria bom? Eu ia poder exercer, falar, ou então você chega até a pensar que você faria melhor, mas você está ali preso dentro daquele contexto, e você não pode ir nem para a direita nem para a esquerda. E alguns estão esperando só o tempo passar e deixando de viver aquilo que Deus está querendo mover naquele ambiente. José estava ali, mas ele teve uma oportunidade. Deus dá essas oportunidades para nós, para que nós possamos dar uma resposta, e a solução de muitas coisas vai passar pela sua vida. As soluções daquilo que está apertando você pode dar essa resposta. Você pode responder, as pessoas vão ouvir, e o que você falar vai acontecer. Solução. Todo cristão é uma boa solução. Por isso que quando nós olhamos para os homens e mulheres de Deus, que aplicam em si os princípios da palavra de Deus, e em obedecerem aquilo que está no texto, está na Bíblia, eles são
fontes. Diga fontes. E as fontes, elas são imensuráveis, não é verdade? Você pode medir a quantidade de água que tem num poço, mas numa fonte, nós somos a resposta. Sem grande orgulho, a resposta para uma geração que está perdida. Uma resposta para uma geração que não crê que é possível dizer não para o pecado, dizer não para o erro, dizer não para o roubo, para a propina, né? A gente liga a televisão na tristeza, não é verdade? Você entra na internet, abre lá, o meu abre direto no UOL. Então as 5 primeiras manchetes assim é a mesma coisa há mais de ano, eu acho. Só vai mudando. Não podemos dar uma resposta. Não podemos fazer a coisa certa. Nós podemos aplicar os princípios da palavra de Deus e colher os frutos daquilo que nós estamos entendendo e lendo, que é o certo, que é o correto. José teve uma sacada ali. Deus estava inspirando ele. E ele foi sendo conduzido e saindo de um contexto todo de desgraceira. Se fosse nos dias de hoje, iam colocar ele na televisão e ele ia poder dar um testemunho de vitória, né? Olha, conta a sua vitória, José. A minha vitória é essa. Diz o texto lá no versículo 32, em que ele fala assim para Faraó: olha, se Deus já mostrou isso para você 2 vezes, é porque ele já decidiu que isso vai acontecer. Então o mundo tem conhecimento daquilo que vai acontecer. O mundo sabe que os dias são maus. O mundo sabe, os dias são difíceis, são apertados, eles são quentes, né? No sentido de anda, porque se você não andar, outro que vem toma o seu lugar. Então existe uma frenética aí, né, sobre nós, e às vezes exercendo força, né, para que você ande cada vez mais rápido, porque se você parar para pensar, vem outro e toma o seu lugar. Interessante que a palavra de Deus fala assim, que José, quando ele teve a oportunidade de dizer para o rei ali, no versículo 33, abre para mim em diante, 33, 34. Ele tem uma oportunidade. Nessa oportunidade ele fala para o rei: olha, a revelação do seu sonho é esse. Agora eu digo para você o que você tem que fazer. Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Ele traz uma solução. O cara está preso. Se você tiver o cuidado de ler a história de José, você vai ver o que ele não sofreu. Mas para esse momento aí, para esses 2 versículos da palavra de Deus, a história desse homem foi mudada. Por causa da resposta que ele deu. Dentro do coração dele, certamente, todos os princípios daquilo que ele aprendeu com o pai dele, ele deu naquele momento. O senhor precisa colocar alguém que conheça toda a terra. Outra, nos anos que vão ser de fartura, guarde 1/5 de tudo que for produzido. Quanto é 1/5, irmão? 20%. 20%, rei, faraó, de que você exercer, você guarde. Não sei se existe um princípio que, para quem já fez muitos cursos financeiros bíblicos, sabe que é aplicado isso. Economize 20% de tudo que você ganha. É uma receita. Pensando na onde? No futuro. Se você tem ouvidos, ouça. E aí, num tempo de fartura, serão 7 anos. E durante esses 7 anos, José guardava 20% de tudo que era produzido. Diz a Bíblia que em cada cidade aonde era colhido o trigo, ele era armazenado. Diz o texto também que chegou um momento em que não havia mais como contar. José parou de contar porque ele não dava conta de contar. O Egito se tornou poderoso. Muito poderoso. E aí, um belo dia,
vira-se os 7 anos, vem os tempos difíceis. E nos tempos difíceis, quem tinha armazenado era quem? O Egito. Quem tem para vender nos dias difíceis? José. Se ele já era grande no tempo de fartura, no tempo difícil dele, ele ficou maior. Diga maior. Isso é sabedoria. Isso é princípio sendo aplicado nos tempos difíceis, quando o Egito, diz o texto que havia uma grande fome mesmo, de extrema miséria, e ninguém tinha. E aí José tinha para vender. E vinha do mundo os povos comprar trigo de José. Imagina você ser o único detentor de trigo no mundo. Esse camarada era José do Egito, que estava preso, ficou lá, foi jogado, tinha tudo para falar que Deus não olhava por ele, tinha tudo para dizer que, olha, fui esquecido, deixado, e ele se tornou o segundo. Faraó, quando colocou ele acima, tirou um anel de poder e falou: olha, está aqui, nessa terra eu sou o primeiro, depois de mim você é o segundo. Não tem homem nem mulher que levante o pé e abaixe o pé sem que seja com a sua permissão. Forte, muito forte. Princípio aplicado: 20% de tudo ele guardou, para que no dia mau ele tinha. Essas coisas passam por nós, né? Deixam para nós um ensino. Toda oportunidade, ela pode produzir em você grandes transformações e grandes mudanças. Não estamos falando só de mudanças financeiras, mas nós estamos falando aqui de mudanças que vão produzir algo para você no futuro. Talvez hoje você esteja pagando preço para estudar, para que você seja um doutor, uma doutora. Talvez hoje você esteja lá, né? Os irmãos mandaram mensagem, acho que teve prova da OAB, não sei se foi hoje, não sei, foi hoje? Não sei, alguém mandou mensagem: ore por mim. São as oportunidades. Talvez hoje você esteja olhando: puxa, está difícil, está ruim, está mal. Mas é na dificuldade onde a sabedoria de Deus, ela vai aperfeiçoar você para projetar você para um lugar melhor. Nós não estamos falando aqui de riqueza não, irmão. Nós estamos falando aqui de oportunidade de você dar uma resposta certa, um momento certo de você responder, baseado na santa convocação que foi pregado, baseado na confiança daquilo que foi pregado. Existe um momento que é você e Deus, e esse momento nós não podemos deixar ele passar, porque se nós formos olhar somente para o nosso umbigo, você não vai conseguir fazer nada por ninguém. Você não vai conseguir. José, ele podia ter falado lá na cadeia: vou interpretar seu sonho. Nada, problema seu. Problema seu. Um sonho não foi seu, então você se vire com ele. Nós podemos fazer isso também. Não vai cair nada, o teto não cai, não acontece nada não. Mas se nós não aplicarmos a sabedoria de Deus, a obediência de Deus em amar, em semear, em entregar alguma coisa para o outro, em favor, em amor, o que vai ser de nós? Uma oportunidade que nós precisamos ter, uma porta que ela precisa ser aberta, e ela precisa ser aplicada de maneira certa e correta. É como uma fórmula. Costumo associar isso à fórmula, né? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC sobre 2. Sobre 2? 2A? Uma fórmula. Aplica. É um princípio. Ele é simples. Como é que resolve? Sento para estudar às vezes com o Azaf. Como é que resolve isso, pai? Aplica a fórmula, filho. Essa é a fórmula. Ele vai te dar os dados, o que faltar você. O resto é matemática. Aplica as coisas. O princípio que José estava aplicando, o primeiro era de obediência, porque ele sabia que ele servia um Deus vivo. Ele sabia. E na oportunidade certa, ele falou: eu sei como fazer você se multiplicar.
Mas ele não se apresentou como solução, ele deu a solução, ele entregou. O contrário de nós hoje. Se você tem uma boa informação, o que você quer fazer com ela? Vem vender. Não é verdade? Agora, o melhor que nós podemos dar aqui um para os outros como irmãos é ensinar de graça aquilo que você pagou muito para aprender. Se a gente conseguir aplicar isso aqui dentro, né, dentro das nossas pequenas famílias, porque eu não tenho toda a ciência do mundo, não é verdade? Mas nós temos irmãos aqui que têm ciência, mas tem irmãos que não têm ciência nenhuma, mas ele tem a experiência da vida. Se a gente conseguir compartilhar isso aqui, nós vamos ficar mais forte, nós vamos ficar maior, nós vamos crescer. A palavra de Deus fala lá em João 14, 21. Abre para mim, Jardel. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a eles. Precisamos entender bem isso, aplicar os mandamentos da parte do Senhor em nossas vidas, compreender a vontade de Deus, para que a gente não venha sofrer. Para encerrar, abre no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Os irmãos do louvor, pode subir aqui. Primeiro Reis 17. Vai no versículo 9, Jardel. Deus dá uma ordem. No versículo 1 eu não li, mas eu vou falar aqui, depois você lê. No versículo 1 diz assim que Elias, Deus fala com ele e que não haveria chuva durante muito tempo. Uma palavra de Deus para que fosse dita para Acabe. No versículo 9, Deus começa a guiar Elias e ele manda Elias para a casa da viúva. Diz assim, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Pode seguir. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Para aí. A palavra de Deus fala assim lá no 9, que Deus havia ordenado a ela que sustentasse o profeta. Mas ela não estava conseguindo compreender, ouvir a voz de Deus. Se ela tivesse ouvido a voz de Deus, na hora que Elias se apresentou para ela, ela teria dito assim: sim, Deus já me avisou que você vinha, então eu sei o que eu tenho que fazer. Mas ela não respondeu assim.
ela começa a falar da dificuldade dela. Mas existia dentro dessa mulher uma essência ali, primeiro de obediência. E ele fala assim: olha, vai lá, traz água para mim. E no caminho ele faz, aproveita, faz um bolo para mim que eu estou com fome. E ela vem e fala, ela apresenta a dificuldade. E ele dá uma palavra para ela: olha, não vai faltar comida, não vai faltar o que você comer, não vai faltar o que você se alimentar. E ele usa o texto, né? Diz a Bíblia aqui assim, ó: não se acabará o azeite na botija, não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Por que ele fala? Sabe qual é o tamanho desse milagre, irmão? O tamanho do princípio aplicado no coração dessa mulher de obedecer a Deus. Uma coisa tão simples, ainda que ela não consiga ouvir, ainda que você hoje aqui está pensando assim: amanhã segundona, tenho tanta coisa para resolver, tanto problema, tantos relatórios, eu tenho que ir atrás de fulano que me deve, fulano vai vir atrás de mim porque estou devendo. Não é verdade? Você não está conseguindo ouvir. Essa mulher, ela devia estar com muito problema. O primeiro delas é que ela não tinha o que comer, e ela era uma viúva. O marido, o guerreiro dela, morreu. Mas aconteceu uma coisa aqui, que a essência daquilo que estava dentro dela se manifestou quando ela obedeceu. Eu não estou ouvindo, talvez você não esteja ouvindo, mas obedeça, porque a obediência, ela vai produzir uma bênção na sua vida. E é princípio. Às vezes o mundo é tão prático hoje, tão favorável, com um monte de coisa, e a gente fica achando assim: eu vou no culto, e eu vou participar daquele louvor, daquela adoração, ouvir a palavra, e vou demonstrar ali toda a minha fé para Deus, e vou receber uma bênção. Porque você acha que, como você recebe tudo fácil, rápido, você acha que as coisas vão acontecer assim na sua vida também. Mas você está investido nesse lugar, você está envolvido aqui, e é preciso você obedecer. É preciso você saber que existem ordem para todas as coisas. É preciso você saber que aquilo que você semeia é igual àquilo que você colhe. Se você não semeia nada, você não vai colher nada. A vida da gente é assim. Agora diz o texto aqui, abre lá no 1 Reis 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Quanto tempo Elias falou para a mulher que jamais iria faltar o que comer e o que beber na botija dela. Quando acontecesse o quê? Quando viesse a chuva. Ela não tinha o que comer, ela só tinha para o filho dela. E o profeta chega, né? E ele chega e fala assim: faz para mim, confia. E ela confiou. Essa mulher está comendo e bebendo e usufruindo do favor de Deus por 3 longos anos. 3 anos. Por causa de um bolo. Um bolo que deve ter sido um bolo mirrado. Porque se ela tinha pouca farinha, a história segue aqui e ela nem é mais mencionada. Mas o dia do término daquilo que era o favor dela, terminou aqui, ó, nesse versículo. Deve ter terminado um pouquinho mais para frente, né? Porque Elias falou assim: vá, apresenta Acabe, porque Deus falou que vai chover. 3 longos anos. Essa mulher comendo e bebendo, porque ela deu um bolo, um bolinho para um profeta. Serviu, obedeceu, entregou, pôs a mão no bolso dela. É que nem a viúva, né? Ela tinha 2 únicas moedas,
E Jesus está ali do lado. A gente tem aqui um gasolofilácio, né? Bem gospel, né? Bem diferente. E a mulher, ela estava ali, Jesus vendo as ofertas. E ela vai ali dar as 2 únicas moedas. Aí, opa, aquilo mexeu com Cristo. Ah, porque ela era pobrezinha, né? Jesus gosta dessas coisas. Não. Não é porque ela era humilde. É porque ela ofertou o melhor dela. É porque ela deu de coração. Ela creu. Ela simplesmente olhou e falou: eu creio. E a vida da gente, ela é por fé. Se você quiser ciência para tudo, você não vai entender nada. Nada. Você vai ficar sempre, vai morrer fazendo pergunta. E Jesus falou assim, ó: não vi ninguém com tamanha fé. Essa viúva, ela deve ter passado de uma condição miserável para uma condição de favorável. E todos deviam olhar para ela e falar assim: essa aí não era a viúva que estava para entregar, estava para morrer, e agora por causa de um bolinho que ela fez, que ela obedeceu. Sabe, irmãos, existe um poder que é exercido sobre a face da terra. Ele não é visto, mas ele é vivido. E ele é vivido de um jeito muito forte e muito intenso. Os princípios que regem as leis, né? A obediência, da autoridade, do caráter, são princípios da palavra de Deus. Se você aplicar, você vai colher, porque essa é a terra que frutifica. Pare de ter pena de si mesmo. Pare de ter pena de si mesmo. Essa mulher, ela tinha tudo para falar: não posso fazer, gostaria tanto de fazer. E a gente, como pastor, às vezes ouve: pastor, eu vou jogar na Mega Sena. Já começa pecando, né? E se eu ganhar, eu vou mandar o senhor escolher o terreno. Aí eu já, irmão, eu já estou orando para você não ganhar. A minha oração é que você perca. Se Deus o livre e te livre mesmo de você ganhar, você vai ganhar o mundo, mas vai perder a sua alma. Nós não precisamos de um gigante. Não precisamos que você faça o seu bolinho do seu tamanho, segundo aquilo que Deus está falando para você fazer. Porque o milagre de multiplicar, nós não precisamos de ninguém querendo fazer milagre de multiplicar. Se nós servimos a um Deus que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão, o que será que Deus não vai fazer conosco, se nós obedecermos, se nós não aplicarmos o princípio? Você que é conhecedor e sábio no seu trabalho, aplique o princípio da economia, aplique o princípio da obediência, da autoridade. Reconheça. Eu me lembro um dia, eu cheguei, malhei minha vida toda com vendas, e eu cheguei, era 3, 4 horas da tarde na empresa, um sol, era fevereiro, eu me lembro como se fosse hoje. Encostei lá meu carro, subi, né? Sempre trabalhei 12 anos vendendo ração para cão e gato. E eu vinha no caminho sempre pensando, o que eu posso fazer para vender mais? O que eu posso fazer? Onde eu devo? Senhor, revela. E eu gosto de vendas. Então eu olho para uma pessoa que lida com vendas, eu começo a falar: você não faz isso, faz isso. É da minha cabeça. E aí eu subi a escada motivado. Sentei lá com o meu chefe e tal. Era uma empresa de 4, 5 pessoas, empresa pequena, uma distribuidora. Então a gente vendia.
Eu dei muito dinheiro para aquele homem. Aí eu sentei, coloquei um papel em branco para ele e já apresentei para ele: olha, se nós aplicarmos isso aqui, nós vamos conseguir mais lucro aqui. Se a gente diferenciar preço, tal. Ele falou assim: espera um pouco, Ricardo, eu preciso falar com você uma coisa antes. Aí eu parei suado, olhei para ele: fala. Eu infelizmente não vou poder mais ficar com você. Aí eu: não. Tudo bem. Foi a primeira resposta que me veio, porque é um choque, né? Eu falei: não, tudo bem. Mas o que foi? Não, a empresa vai passar por mudanças, tal. Aí eu: tá. Não, tudo bem. Faz o seguinte, pega isso aqui, fica com você, aplica isso aqui, Paulo, vai dar certo. Ele: você vem daqui 2, 3 dias a gente acertar, Ricardo? Eu venho. Desculpa alguma coisa. Eu fui embora, por dentro derrubado, mas sem compreender, porque existem oportunidades que elas são dadas na dificuldade. Não foi isso que foi dito? Fui embora. Passou uma semana, fui lá, recebi. Aí a secretária depois me liga. Por quê? Porque onde a gente vai, Deus usa pessoas para abençoar a gente. São pessoas que abençoam pessoas. Deus usa pessoas. E tem gente que parece que faz pós-graduação em ser azedo, porque não cumprimenta o porteiro, porque não cumprimenta ninguém. É azedo. Faz questão de demonstrar insatisfação, ou então que ele é superior. Mas se a nossa origem ela é humilde, sejamos humildes o tempo todo. Isso não é política, isso é valorizar o outro. Então a gente cumprimentava, era amigo, e ela falou assim: Ricardo, saudade. Falei: puxa, nem fala. Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Sabe por que você saiu? Falei: não, Paulo falou que tem mudanças aí. Minha comissão era alta, eu pesava. Não, Ricardo, você não saiu por causa disso, não. Eu estou indignada porque você saiu. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: olha, sabe os outros 2 vendedores? Eu falei: sei. Eles inventaram coisa de você aqui. Falaram que você fala isso. Mas eu sei que você sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sei que você levou o seu trabalho a sério. Aí meu coração apertou, né? Porque eu fui vendido. E é ruim a gente ser vendido, não é verdade? Puxa, fui traído. E eu tive que chegar em casa, e Israela tem uma percepção grande, né? Assim, a gente está muito tempo junto. E eu entrei, e quando ela me olhou, ela falou: Eu falei: oi, nega, tudo bem? Entrei em casa, ela conta o que aconteceu. Aí eu falei: não deu para disfarçar. Não, fui mandada embora. Ela: puxa, foi mandada embora. Mas Deus vai abrir uma porta. Amém. Deus vai abrir uma porta. E tudo isso aconteceu, e ela me ligou, eu falei: não, mas não tem problema não, deixa para lá, Deus sabe o que faz. Resposta: lembra que eu contei aqui outro dia, que toda vez que o meu telefone tocava, eu descia correndo e falava: minha bênção chegou. Aí eu: tá, alô? Aí era alguém reclamando e tal, até que um dia o telefone tocou. Não deu, acho que 2 meses que eu fiquei desempregado. E eu me empreguei num emprego muito melhor e muito maior. Aí já era um testemunho: ah, estou bem empregado. Aí um dia eu estou na rua, encontro o Paulo, meu ex-patrão. Ele todo sem jeito: podemos falar? Aí ele me retirou da loja. Eu falei: fala, Paulo, tá tudo bem lá? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Ele falou: eu queria te pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque eu ouvi aquilo que não era para eu ouvir. E eu escutei as outras pessoas e deixei de fazer. Deixei de olhar para você como um bom funcionário. E eu perdi você e eu quero que você volte. Aí eu falei: puxa, eu gostaria de voltar, mas eu não posso mais voltar.
Eu poderia ter sapateado, né? Tripudiado. Mas a gente não fez isso. Porque nós aprendemos, nós temos que valorizar as pessoas. Esse cara se tornou um grande amigo. Um grande amigo. E eu ia para lá trabalhar e eu fui para outro lugar. Resultado: a empresa dele fechou, infelizmente. Um roubava, pegava sacos extras e roubava. O outro deu chapéu nele também. São escolhas que a gente faz. Escolhas. Deus vai usar pessoas para te abençoar. E o que você vai fazer? Às vezes você vai ter a ferramenta na mão. Presta atenção, irmão, você vai crescer. Você vai crescer, não tem dúvida que Deus vai levar você a um lugar. Só você pode estar lá. No dia que você estiver lá, não pensa que foi você que chegou lá, que é seu mérito. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que você deve ser manso, humilde, que você deve ser simples, que você tem que se parecer com Jesus, que você tem que aplicar em você os princípios para que você tenha uma vida de bênção, de favor de Deus. Deus vai fazer com que você dê a perfeita resposta. Mas nesse momento, não fique achando que você é a última cereja do bolo, porque você não é. Não é. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença aqui. Nós sabemos que a nossa vida, Senhor, ela é regida por princípios. Princípios. E muitos desses, Senhor, nós temos lutas em aplicá-los em nós. Porque vai de encontro à nossa natureza, a forma como nós vivemos, a forma como fomos criados. E isso muito para nós às vezes é um choque. Mas assim como José veio de uma condição muito difícil, de escravidão, de prisão, de dificuldade, de luta, no momento certo, ele deu a resposta certa. A viúva, ela poderia ter dito: não, Deus não falou nada comigo. Mas no coração dela já estava lá o princípio da obediência. E ela sabia com quem ela estava lidando, que era um profeta. Ela poderia ter olhado para Elias e falado: você é igual a muitos outros profetas, e não ter respondido a ele do jeito certo. Mas ela deu a resposta. No seu coração, irmão, está a resposta certa. Então, quando Deus permitir que você vá para lugares difíceis e viver momentos difíceis, e você precisar dar uma resposta, que essa resposta seja a chave da sua mudança. Que ela não venha pegar você desprevenido a ponto de você negar uma resposta para o mundo, ou a ponto de você falar: não, eu não ajudo ninguém não. Ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca me deu uma força. Por que eu vou dar uma força para o outro? Por que eu ia entregar essa folha para ele? Porque ali estava a minha experiência de rua, de anos de rua, eu falando para ele: olha, faça isso, você vai ganhar mais dinheiro. E a grande maioria desse dinheiro não ia para o meu bolso, não. Ia para o bolso dele. Eu ia continuar recebendo a mesma coisa. Nós temos a chance, porque nós somos a resposta que o mundo precisa. Enquanto você tenta proteger a si mesmo, você se torna senhor de si.
Deus é o seu Senhor. E Ele quem vai cuidar de você. Eu sempre fico lembrando desse testemunho assim e pensando que nessa segunda casa por onde eu trabalhei, eu fiquei ali uns bons anos, e aquilo supriu e superabundou a minha necessidade da minha família. Eu fico pensando, se meu ex-patrão não tivesse ouvido a voz do inimigo, talvez eu estivesse lá ainda. Talvez fosse bom, a gente não sabe. Mas para Deus, tanto faz se eu ia estar na empresa A ou B. Ele só queria me ensinar que não importa onde eu esteja, não importa onde você esteja, não importa o chão que você pise, o favor de Deus estará sempre sobre você. Se você aplicar na sua vida os princípios da palavra de Deus, de obediência, o princípio de autoridade, você vai colher os frutos disso. E você vai ser cheio, e você vai poder superabundar. E as pessoas vão saber que existe um Deus na sua vida. Pode cantar. Conforme os irmãos vão cantando, como a gente sempre faz aqui, se você quiser dar uma resposta para Deus, não para mim, mas para Deus, a respeito da sua vida, de algo que Deus falou com você aqui nessa ministração, você vai falar para Ele assim: Senhor, eu vou mudar esse negócio, e eu vou lutar para mudar isso, e muito. Não fala que você vai tentar, não. Você vai falar para depois você não vir falar, tá difícil. O difícil tá para todo mundo. Mas você vai falar assim: não, eu vou mudar nisso aqui. Eu entendi isso aí. Então aí você levanta e mostra para Deus que você está disposto a ouvir e aplicar os mandamentos de Deus na sua vida. Amém? Enquanto os irmãos ministram esse louvor, deixa Deus falar com você. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o velho vinho que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Tu és o pão que me alimenta, verbo
desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me. Adora a Deus. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. O Senhor te fortaleça para aquilo que você decidiu hoje. O Senhor confirme os seus pés. Nunca ache que aquilo que você está fazendo pelo outro ou por alguém é em vão. Porque o que você está semeando, não importa se o tempo é bom ou ruim, certamente vai haver colheita na sua vida. Se os dias são difíceis, e muito difíceis, uma hora Deus vai te dar a oportunidade de você dar a resposta certa. Para toda dificuldade existe uma oportunidade. José foi preso, padeceu lá muito tempo, mas na hora certa ele foi honrado por Deus. Não tente honrar você mesmo o seu nome. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Não seja o advogado de si mesmo. Os dias e os tempos trarão respostas. Não deseje o mal de ninguém. Não deseje. Não deseje. Isso não é bíblico. O princípio do amor que está no livro de João é ama, ama. Jesus amou. Então ama. Ah, eu não sinto. Não é para sentir. Nós não estamos aqui para sentir. Nós estamos aqui para fazer. O céu é teocrático. Deus manda, a gente obedece. E que bom que é assim. Porque se fosse democrático, talvez ninguém estaria aqui. Cada um estaria com a sua própria religião. O céu é teocrático e ele é dominante sobre nós. Aplique sobre você aquilo que você crê. Essa vai ser a sua doutrina. Não tente olhar para o outro e querer empurrar a goela abaixo na goela do outro aquilo que você acha que é certo. Porque as grandes teses humanas, os grandes TCCs humanos, eles só falam de coisas terrenas, né? O grande mestre, ele já trouxe a solução para tudo. Ele já nos formou. Então deixa Deus fazer de você aquilo que Ele quer fazer. Não seja você o impedimento. Seja obediente. Respeite a autoridade.
para que você não precise dar conta disso para Deus. Deixa Deus mudar o seu coração. Deixa Deus transformar você. Amém? Vamos ficar todos de pé. Vamos adorar a Deus. Todos juntos. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Adora a Deus, igreja, adora. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me. Adora, igreja. Abraça-me. Cura-me. Cura-me. Pede para Deus tocar em você. Para você ouvir a voz dele quando ele falar com você. Vem sobre mim com teu manto. Vem em mim com tua glória. Pois ao teu lado, igreja, é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Vem em mim com tua glória. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dê a mão para quem está do seu lado. Aleluia. Hoje nós temos cantina de novo, viu? Acho que é mingau de milho. Não sei qual é o menu hoje lá, não. Isso aqui é poderoso. Se Deus falar com você uma oportunidade, Deus vai abrir. Uma porta vai se abrir. Eu creio. Amém. A hora que essa porta abrir, você vai precisar dar a resposta certa. Se você pensar em si mesmo, em si, e olhando só para você, você vai limitar isso. Não limite. Não limite. Não olhe para si e fale, não dá, consigo. Difícil. Dê a resposta certa. Semeia a coisa certa. Você não vai perder. Não vai perder. Você não vai perder. Não vai perder. Um testemunho como esse aqui, meu, eu tenho outros para te dar. No tempo certo, uma porta se abre. E aí você fica como os que sonham. Diz a Bíblia que ficamos como os que sonham, né? Os irmãos falam, rindo para a parede, achando a parede bonita, porque o favor é tão imenso. Você fica como os que sonham, feliz. Deixa Deus alegrar seu coração. As coisas não estão perdidas.
Deus vai usar você, vai usar você, vai usar você aonde você estiver. Essa tem sido a nossa fé, que em você o ministério vai se cumprir. Amém. Deus te guarde e te livre de todo mal. Bendito seja o nome do Senhor. Trouxe você aqui. Você que vai viajar essa semana, você vai em paz. Amém. Deus te leve e te traga na paz dele. Deus te cubra com o sangue dele, aonde você estiver. E aqueles que estão retornando, que o Senhor traga eles em paz também. Que Deus possa fazer de você um instrumento para a glória dele. Amém. Que você possa ser essa flecha que atinge o alvo com um objetivo. Deus vai fazer florescer em você. Vai fazer florescer você como ele fez florescer na vara de Arão. Um milagre, uma porta, um resgate. Nesse dia, não deixa a sua emoção falar mais forte. Porque se a sua emoção falar forte, você perde a oportunidade. E é sempre bom quando alguém diz para você assim: Ricardo, não é com a emoção que você tem que responder, é com a palavra. Deus vai conduzir você e vai fazer de você um instrumento. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer aí os visitantes. Muito obrigado pela visita. Que Deus abençoe a cada um. Vocês possam ir em paz, no nome poderoso de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, bem forte, agindo Deus, amém. Vão em paz, Deus abençoe. Dia que não dorme, aprendeu a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver. Até chegar o dia pra ele te ver. Na luz completa amanhecer. Dia que não dorme, aprendeu a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver. Até chegar o dia pra ele te ver. E a luz completa amanhecer. É amanhã. O sol raiou.